Graça e paz, queridos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, de forma online. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de podermos ministrar a palavra, ainda que impossibilitado de estarmos juntos, mas nós impossibilitado de estarmos juntos, separados fisicamente, mas estamos unidos e juntos em espírito, em uma só fé, em um só propósito, em um só objetivo. E esse é o mais importante, nós estarmos nesse momento alinhados, principalmente com o nosso Pai, principalmente com Jesus, com o Espírito Santo, e estarmos focados em manter o reino de Deus ativo e funcional. Por isso eu agradeço a Deus, mesmo que os nossos encontros sejam online, mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa de termos a liberdade de ouvirmos a sua palavra e de sermos ministrados pelo seu Espírito Santo. E antes de começar a ministrar, eu gostaria de convidar a todos aqueles que estão assistindo a nós fazermos uma oração inicial para abençoar a sua família, abençoar o seu lar. E eu não costumo falar sobre isso, mas eu gostaria de pedir que a todos aqueles que ouvirem, mesmo que seja um pedacinho dessa mensagem, você ouvir um pedacinho, eu gostaria de pedir que você curtisse e compartilhasse. Como eu sempre digo, não para que eu me torne conhecido, que essa não é nem de longe a minha intenção. Meu propósito é simplesmente liberar aquilo que Deus me tem dado, mas que você curta e compartilhe para que outras pessoas tenham a possibilidade e o privilégio de ouvir a palavra de Deus, que com certeza sempre tem algo para oferecer para cada um de nós. Então não custa nada você curtir, você compartilhar nos seus grupos, para que você abençoe a vida de outras pessoas. Todos nós temos esse chamado da parte de Deus e temos que cumprir com essa responsabilidade de levar outros a conhecer a verdade que nós vivemos. E curtir, compartilhar é uma dessas formas. Então eu convido a que você, nesse momento, você curve a sua cabeça, feche os seus olhos aí na tua casa, no seu sofá, e que você ore juntamente comigo. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos colocamos em Tua presença, em oração. E eu quero, meu Deus, agradecer e engrandecer ao Teu santo nome pela Tua bondade, pela Sua fidelidade, pela Sua graça e pelo Seu amor. Pai, obrigado por mais este momento que nós podemos estar juntos aqui para sermos ministrados pela Tua palavra. Eu te peço, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha se mover de forma profunda e poderosa na vida de todos aqueles que assistirão, meu Deus, mesmo que seja um pedacinho da mensagem que será ministrada, Pai. Eu oro para que o Teu poder seja liberado para curar, para restaurar, para transformar e edificar, meu Pai. Eu oro, meu Deus, para que o refrigério do Senhor chegue àqueles que estão aflitos. Eu oro para que a cura que há pelo sangue de Jesus Cristo estabeleça naqueles que estão enfermos. Eu oro, meu Deus, para que haja no nome de Jesus Cristo, pelo Teu poder, meu Deus, o equilíbrio e a fortaleza emocional para aqueles que estão abalados, Pai. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para que haja o vigor, meu Deus, do Teu Espírito Santo sobre os espíritos daqueles que estão enfraquecidos, desanimados, que estão, meu Deus, abatidos, que seja restaurado nessas pessoas mais uma vez a alegria da Tua presença e a alegria da Tua salvação. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe cada família que está neste momento assistindo esta live. Que o Senhor, meu Deus, manifeste a Tua presença, liberando o Teu amor, que nas famílias haja unidade, que haja, meu Deus, a compreensão, que haja, meu Deus, a tolerância, que haja, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, o suprimento mútuo, Pai. Que cada família seja completamente abençoada pela Tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que os desígnios e planos do Senhor se estabeleçam em cada família. Eu oro também, meu Deus, para que cada família que me assiste seja selada pelo sangue de Jesus Cristo, contra todo e qualquer tipo de mal, meu Deus, que está, infelizmente, meu Deus, sendo liberado neste momento, Pai. Todo esse mal,
toda essa epidemia, meu Deus, essa pandemia que tem assolado, meu Deus, a vida das pessoas, eu te peço, guarda cada um daqueles que estão ouvindo, cada um daqueles que estão sendo ministrados e que receberão essa palavra, meu Pai. Imuniza os seus corpos, sela com o sangue de Jesus Cristo, e que nenhum mal venha prevalecer sobre a vida dessas pessoas, meu Deus. Eu agradeço ao Senhor por este momento, oro para que Teu Espírito Santo traga sobre as nossas vidas uma revelação e um entendimento profundo e claro da Sua palavra, Senhor. Que o Senhor conceda, meu Deus, a cada um de nós, que não apenas sejamos ouvintes, mas que pratiquemos aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor, para edificar as nossas vidas. Obrigado, meu Pai, a Ti nós damos agora o louvor e a adoração no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao versículo 34. Diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. O tema da mensagem que nós iremos ministrar nesta noite é a verdade que nos liberta. A verdade que nos liberta. E mais uma vez nós vamos usar a vida do apóstolo Pedro como base para o nosso aprendizado. Como eu sempre digo, o apóstolo Pedro foi um homem tremendo, um homem que é uma referência para a igreja, foi na época dele, é uma referência até hoje pelo seu testemunho, por tudo aquilo que ele viveu e principalmente por tudo aquilo que ele venceu. E é por isso que a vida dele é rica em revelação, a vida dele e o testemunho dele é rico em ensinamentos para edificar as nossas vidas. E como eu sei que todos conhecem de forma muito clara a história do apóstolo Pedro, nesse contexto aqui em que é o momento em que Jesus Cristo o alerta sobre a sua futura negação, que ele iria negá-lo. Jesus Cristo estava alertando Pedro que ele iria negá-lo, e ele, de forma muito veemente, ele disse que ele estava pronto a ir à prisão e a morrer por Jesus. E Jesus Cristo deixou muito claro a Pedro o que iria acontecer, que ele, infelizmente, ele iria realmente negá-lo. Então, claramente aqui, neste momento, o apóstolo Pedro ele está em um momento decisivo. Ele estava vivendo um momento decisivo, que dependeria desse momento que ele iria viver, estava vivendo e iria viver, dependeria todo o seu futuro em Deus. Era um momento realmente muito crucial para que o apóstolo Pedro ele vivesse aquilo que Deus tinha preparado, determinado para a vida dele, ou para que ele simplesmente perdesse, não valorizasse e continuasse vivendo a sua vida com certeza diferente do que era antes. Mas realmente era um momento muito decisivo, era um momento muito sério para a vida de Pedro. E quando nós olhamos para aqui para essa passagem, onde Pedro, de forma veemente, ele disse que ele estava preparado para morrer por Cristo, e nós sabemos que lá na frente ele o negou, porque a Bíblia deixa isso esclarecido, mas a realidade é que o apóstolo Pedro aqui ele estava sendo totalmente sincero na sua posição.
ele estava completamente sincero, porque havia sinceridade quando ele disse que ele morreria por Cristo. Ele estava sendo sincero. Essa, na verdade, era a intenção de Pedro. Só que, claro, não era o que estava no íntimo, no profundo dele, naquele momento. Mas ele estava sendo sincero. Pedro não disse que estava pronto a morrer e a ir para a prisão por Cristo de uma forma enganosa. Ele não disse isso para que Jesus Cristo o tivesse como sendo um homem fiel. Ele estava realmente sendo sincero porque essa era a intenção que havia em Pedro, que era a intenção que havia na sua mente. Era uma boa intenção, mas não expressava aquilo que estava dentro, no mais íntimo do seu ser. Ele foi sincero na sua posição, mas a realidade é que havia no apóstolo Pedro verdades sobre ele mesmo que eram encobertas para ele mesmo. É justamente esse tipo de verdades que muitas vezes impedem de nós sermos realmente aquilo que Deus planejou nós sermos. Porque às vezes nós somos sinceros nas nossas boas intenções. Mas quando a situação ela se complica, quando a situação manifesta contrariedades, então aí o que vem à tona é aquilo que está aqui dentro. E a nossa boa intenção, ela simplesmente é encoberta pela verdade que está em nós, que nós mesmos não conhecíamos. É por isso que o tema é a verdade que nos liberta. Quando se fala da verdade que nos liberta, a gente imagina, bom, a verdade que me liberta é a palavra de Deus. Só que esse não é o contexto daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Porque a verdade que nos liberta é aquela que nós descobrimos sobre nós mesmos. Essa é a verdade que nos liberta. E você pode se questionar aí na sua casa, mas como que eu posso descobrir as verdades sobre mim mesmo? Como é que eu posso descobrir essas verdades sobre mim mesmo? Você vai, com certeza, hoje você vai aprender de forma bem simples, de forma muito clara e sucinta, como lidar com essas verdades que, infelizmente, na maioria das vezes, elas estão encobertas para nós mesmos. Porque foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. Por isso que eu disse que, quando ele disse que morreria por Jesus, que ele estava pronto a ir para a prisão, ele estava sendo sincero. Ele não falou isso com a intenção de mentir, com a intenção de fazer média para Jesus. Ele estava sendo totalmente sincero. Mas a realidade é que havia coisas dentro dele, verdades sobre ele, que ele mesmo não conhecia, que estavam encobertas. E você pergunta, por que estavam encobertas? Talvez por muitas coisas que ele tenha vivido durante a vida dele, e que fizeram com que essas verdades sobre ele mesmo, elas fossem encobertas, ou mesmo que ele não aceitasse essas verdades. Porque observa que quando Jesus disse que ele iria negá-lo, ele de forma muito categórica, ele disse, sim, eu estou pronto para morrer contigo. Porque ele não conhecia realmente de forma profunda e clara verdades sobre ele mesmo que estavam encobertas. Ou que, no mínimo, ele não queria enfrentá-las. A verdade que nos liberta é simplesmente as verdades que nós descobrimos sobre nós mesmos. Porque quando eu descubro verdades que são desagradáveis, eu não estou falando da verdade do lado da verdade boa. Eu estou falando de verdades que são desagradáveis, porque
Quando Jesus Cristo aqui ele fala que Pedro irá negá-lo, ele está falando uma verdade, mas era uma verdade desagradável para o apóstolo Pedro, por isso ele não aceitou. Porque era algo verdadeiro, mas ela era desagradável para ele. Infelizmente, sobre nós existem verdades que são encobertas e que são desagradáveis. É por isso que são, na maioria das vezes, são tão difíceis de serem tratadas, de serem removidas de nós essas dificuldades. Porque são verdades que são desagradáveis. São verdades sobre nós que, quando elas são expostas, elas naturalmente, elas vão nos causar algum tipo de reação, porque são desagradáveis. É por isso que essas são as verdades que, sobre nós, que podem nos libertar. São essas verdades que são desagradáveis. É por isso que o apóstolo Pedro teve essa reação. De forma tão categórica, ele disse: eu estou pronto para morrer e estou pronto para ir para a prisão. E infelizmente essa é uma dificuldade que todos nós temos. E nós temos que estar dispostos, irmãos, se nós realmente quisermos viver tudo aquilo que Deus preparou e determinou para nós. Porque, como eu disse para o apóstolo Pedro, esse momento era determinante. Era um momento determinante porque era o momento em que as verdades que estavam ocultas nele, verdades desagradáveis sobre ele estavam começando a ser expostas pela exortação de Jesus. Por isso era um momento crucial. Era um momento decisivo para a vida do apóstolo Pedro. Infelizmente, às vezes nós perdemos muito tempo na nossa vida com Deus. Infelizmente, às vezes, de forma tão constante, nós ficamos perdidos, porque nos momentos em que nós temos a oportunidade de permitirmos que essas verdades desagradáveis sobre nós, no momento que elas são expostas, sejam tratadas, nós temos a mesma atitude que o apóstolo Pedro. Por quê? Porque são desagradáveis. Porque são verdades que não trazem nenhum tipo de satisfação para nós. Por quê? Porque nos confrontam. E Jesus Cristo ele falou muito claramente para Pedro que ele iria negá-lo. E antes ele disse que Satanás iria peneirá-lo. Por que Satanás teve legalidade para peneirar Pedro? Como eu sempre falo quando eu prego sobre esse texto, Jesus em momento algum ele disse que ele iria orar ou repreender o diabo da vida de Pedro. Ele não disse isso, ele disse claramente, o texto deixa claro: disse o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Jesus, de forma alguma, ele intercedeu pela vida de Pedro para que Pedro fosse poupado dessa peneira. Em momento algum, Jesus Cristo clamou para que Satanás ele fosse repreendido da vida de Pedro. Pelo contrário, ele disse: eu roguei por ti para que quando tu te converteres, ou seja, para que depois que tu passares dessa peneira, depois que essas verdades forem realmente expostas, essas verdades desagradáveis, elas forem expostas e tu decidir vencê-las, então tu vai ser fortalecido e vai fortalecer aos teus irmãos, porque tu vai te converter. Foi mais ou menos isso o que Jesus Cristo falou para o apóstolo Pedro. E nós temos, irmãos, que estar dispostos a lidar com as verdades desagradáveis sobre nós. Por quê? Porque todos nós temos uma história de vida. Todos nós temos uma história de desenvolvimento de vida, que com certeza produziram em nós, causaram em nós feridas, traumas, talvez histórias que endureceram o nosso coração, talvez histórias que nos fizeram ser arrogantes, ser soberbos. Todos nós temos uma história, todos nós temos uma vida
pregressa antes da vida em Jesus Cristo. E é justamente isso que Jesus Cristo estava buscando, expondo na vida do apóstolo Pedro, para que ele fosse tratado e liberto dessas verdades sobre ele que eram indesejáveis, que eram desagradáveis. Porque é isso que o Senhor faz. Porque às vezes nós estamos tão fechados, tão encobertos, fechados em nós mesmos, que nós não conseguimos enxergar. O apóstolo Pedro, muito claramente, ele tinha convicção de que ele estava preparado para morrer e para ser preso por Jesus. E se nós não tivermos disposição de lidar com essas verdades sobre nós, que são desagradáveis, infelizmente nós não temos como ser libertos e não temos como viver a vida de Deus. E foi justamente isso que o apóstolo Pedro ele teve que enfrentar, para que ele passasse por um processo de libertação profunda, mas que culminou com uma nova vida em Deus. E por que eu digo que a verdade que nos liberta é aquela que nós descobrimos sobre nós mesmos? Porque o apóstolo Pedro, ele já tinha sido instruído pela verdade de Jesus Cristo por muitos anos, por alguns anos. Jesus, a história diz que Jesus Cristo conviveu mais ou menos uns 3 anos e meio. Foi o seu ministério, foi o tempo que ele mais ou menos conviveu com o apóstolo Pedro e com os outros apóstolos. E Jesus, naturalmente, naquele momento, ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida. Ele era a palavra encarnada. Ele era o verbo que se fez carne. Então é lógico que Jesus Cristo, ele ministrou a verdade sobre a vida de Pedro. É lógico que Jesus Cristo, ele falou tudo o que o apóstolo Pedro precisava ouvir. Mas ainda assim, nesse momento, o apóstolo Pedro, de forma categórica e veemente, ele diz: Senhor, mesmo depois que Jesus Cristo diz: Pedro, o diabo pediu para te peneirar, e eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e quando tu te converter, tu vai fortalecer teus irmãos. E Pedro, de forma veemente e categórica, diz: Senhor, eu estou pronto para morrer e para ser preso por ti. Ou seja, o que eu quero dizer é que Jesus Cristo, ele falou tudo o que o apóstolo Pedro precisava para que ele fosse liberto. Lembre-se, eu falei sobre isso a semana passada, eu falei sobre Pedro a semana passada, que no momento em que Jesus Cristo está sendo interrogado pelos sacerdotes, e Pedro está próximo, no momento em que Pedro nega a Jesus, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele apenas olha para Pedro. O que eu quero dizer com isso é que Jesus Cristo, ele não ministrou mais palavras sobre a vida de Pedro. Pedro, então, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Por quê? Porque ele entendeu a verdade desagradável que estava oculta nele. Era a verdade de alguém que realmente não tinha convicção da sua fé, que realmente ainda não tinha uma fé amadurecida. Era alguém que precisava ainda ser quebrantado, e essa foi a verdade que o apóstolo Pedro entendeu, que não veio diretamente de Jesus Cristo. Por isso é que a verdade que nos liberta é aquela que nós descobrimos sobre nós mesmos. É por isso que nós temos que estar dispostos. Porque, irmão, não vai ter a intervenção de Deus sobre essas verdades. Lembre-se que eu disse a semana passada, ainda sobre esse episódio, que Jesus Cristo, ele não nos acusa daquilo que está errado ou distorcido ou pecaminoso dentro de nós, as nossas práticas. Ele não nos acusa, mas ele nos deixa conscientes. E ele muito claramente, ele deixou Pedro consciente. Ele disse: Pedro, tu vai me negar 3 vezes.
Ele deixou Pedro muito consciente disso. E Pedro, infelizmente, só se deu conta a partir do momento em que ele conseguiu entender, por uma situação muito difícil, que foi a negação de Jesus Cristo, que aquela verdade sobre ele que Jesus Cristo havia exposto e alertado a ele, era justamente o que seria decisivo para que ele continuasse sua vida em Jesus ou não. É por isso que a verdade que nos liberta é aquela que nós descobrimos sobre nós mesmos. Porque se tem uma coisa, irmãos, que nós não temos necessidade ou deficiência, é da palavra de Deus. Porque nós temos acesso à nossa Bíblia, à palavra de Deus. Nós temos acesso a ouvir a voz de Deus pela nossa oração. Nós temos acesso a Deus quando a palavra é pregada, seja quando nós estamos na igreja, ou seja por uma live. Mas nós temos ouvido a palavra, nós temos recebido o entendimento claro da palavra. Então o que está faltando é nós descobrirmos essas verdades desagradáveis sobre nós, para nós sermos libertos. Porque não tem a ver mais com o agir de Deus. Não tem a ver mais com aquilo que Deus ainda não falou para nós, porque eu sei que em relação ao nosso crescimento, em relação à nossa libertação, eu tenho certeza que Deus já falou quase tudo aquilo que tem a ver com libertação e com o nosso crescimento. E justamente o que tem travado alguns de nós, estagnado, nos tornado infrutíferos, é porque nós não ainda lidamos com essas verdades desagradáveis sobre nós que podem nos libertar. Torno a dizer, isso não tem a ver diretamente com Deus, isso tem a ver conosco. Depois que o apóstolo Pedro se deparou com essa verdade, não tinha mais a intervenção de Jesus. Não. Ele sozinho teve que decidir confrontar-se. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, ele confrontou-se e decidiu que caminho ele queria. E nós sabemos que a partir deste momento o apóstolo Pedro começa um processo de crescimento, de um novo homem. Naquele momento o novo homem nasceu, através da vida do apóstolo Pedro, no apóstolo Pedro. Por quê? Porque ele se deparou com as verdades sobre ele mesmo que estavam encobertas. Mas a questão é que ele decidiu tirar essas verdades desagradáveis sobre ele mesmo da vida dele. Ele enfrentou-as, cada uma delas. Ele se permitiu confrontar-se. A verdade que nos liberta é aquela que nós descobrimos sobre nós mesmos. Por isso nós temos que estar dispostos a lidar com essas verdades que são desagradáveis. Verdades sobre nós mesmos. Não tem a ver com ninguém. Tem a ver somente conosco. E claro que essa torna-se uma das maiores dificuldades que nós temos. É de aceitar verdades desagradáveis sobre nós. Geralmente quando alguém expõe algum defeito nosso, geralmente nós contestamos. Geralmente quando nós somos expostos em relação a um defeito por alguém, geralmente por alguém próximo, Jesus Cristo era muito próximo de Pedro, geralmente é alguém próximo de nós que expõe esses defeitos, naturalmente nós encontramos um monte de justificativa, nós buscamos um monte de justificativa, justamente para que esse defeito seja justificado. Nós encontramos argumentos, nós arrumamos vários argumentos para que esse defeito ele seja justificado, mas nós nunca paramos e reconhecemos que nós realmente temos, que essa verdade desagradável é justamente uma realidade da nossa vida. Nós sempre vamos atrás de argumentos, atrás de justificativas. E foi isso que o apóstolo Pedro fez. Por isso ele disse: Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Ele estava se auto-justificando.
Ele estava simplesmente rejeitando a verdade que Jesus Cristo estava mostrando para ele, que estava em oculta, que era desagradável nele mesmo. Ele não aceitou isso. Ele tinha sinceridade nas suas palavras, mas havia dentro dele uma verdade oculta, desagradável, que precisava ser arrancada e removida dele. E foi isso que Jesus Cristo quis fazer quando ele alertou a Pedro. Essa é a intenção de Deus quando Ele muitas vezes nos permite nós sermos expostos, ou melhor, confrontados. Quando alguém confronta, quando alguém fala sobre a forma como nós somos, ou a forma como nós procedemos, principalmente se isso é uma coisa que sempre acontece. Então isso mostra claramente que isso passa a ser uma condição de quem nós somos. Não é algo que acontece de forma esporádica, não. Se é uma coisa que se manifesta de forma... é uma condição de vida em nós, se é algo que se manifesta constantemente, não se tornou uma condição de vida. Então é claro que essa é uma verdade que é desagradável, mas que eu tenho que me confrontar. E eu digo isso, eu tenho o meu próprio testemunho, porque tinha uma coisa que me deixava muito chateado, é quando alguém me chamava de chato. Isso mesmo antes de me converter. Algumas vezes as pessoas, os amigos meus, diziam que eu era chato. E isso me feria muito, porque eu não me achava uma pessoa chata. Eu não admitia que eu era alguém que em determinadas ocasiões eu não era um chato de galocha, como dizem. Mas em algumas coisas eu era chato, eu era taxativo. E algumas vezes as pessoas conhecidas minhas me confrontavam, não, elas diziam que eu era chato. Não era na verdade um confronto, porque o confronto verdadeiro, ele deve ter o propósito de nos ajudar a nós sermos transformados ou libertos, espiritualmente falando. E não era esse caso, porque as pessoas falavam isso porque estavam chateadas comigo, então diziam que eu era chato. Isso me deixava muito triste e também me chateava. Até que eu comecei a fazer uma autoanálise. Eu comecei realmente a pensar, porque eu sempre fui alguém que penso muito. Eu faço muita autoanálise, eu sou muito autocrítico, sempre fui. E louvo a Deus porque depois que me converti, isso passou a ser alinhado à verdade de Deus. Mas